Então, boa tarde para todos e para todas e para todes. Nosso segundo dia de trabalho do Encontro Maranhense de Educação em Gênero e Sexualidades. E nós estamos na sala 2, né, para discutir temáticas tanto do eixo 1 como do eixo 2. E vou passar a palavra agora para a Teodora e para a Joina. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a professora Teodora, a professora Joina também está aqui comigo. Nós vamos apresentar o trabalho Gênero e Políticas Educacionais no Brasil, ênfase no curso Gênero e Diversidade na Escola. Antes, agradecendo a oportunidade de participar desse encontro maranhense sobre gênero, educação e sexualidade, e o primeiro simpósio nacional Corpos e Diversidade na Educação. Boa tarde. Vamos iniciar aqui com uma introdução. A primeira página a gente fala de alguns dos pressupostos teóricos, a identificação das opções metodológicas, a síntese dos resultados e a conclusão. Então, gente, esse estudo, ele tem origem, né, porque, na verdade, ele reflete um recorte da minha tese intitulada O Dito e Não Dito na Educação, Políticas Públicas Educacionais de Gênero no Brasil, à luz do curso Gênero e Diversidade na Escola. Foi defendido em fevereiro de 2020 pela Universidade Lusófona de Lisboa, Portugal. Então, trata do interesse em estudar políticas públicas de gênero no Brasil, na área da educação, especificamente, e a gente tem aí, nesse recorte da política, o projeto denominado Curso Gênero e Diversidade da Escola, e que se origina no contexto político a partir de 2003, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, quando foram criadas as Secretarias de Política para as Mulheres, Secretarias de Política de Promoção e Igualdade Racial e as Secretarias de Direitos Humanos. Então, buscamos delimitar os processos históricos nos anos de 1990 até os dias atuais, que tratam das questões de gênero no campo da educação. Como pressupostos, a gente entende que todo o trabalho, ele parte de um arcabouço teórico utilizado, né, que converge para o ponto sobre as formas como se constrói significados para as diferenças sexuais, na perspectiva das relações hierárquicas, que, por sua vez, geram formas de heterossexismo, homem versus mulher, na organização social marcada pela desigualdade e dominação. Veja que a gente traz nesses pressupostos o Scott, que diz que o gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as construções sociais, a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres, que é uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero, segundo essa definição, é uma categoria social imposta sobre o corpo sexuado. Então, todo o nosso trabalho, a gente parte dessa construção. Também buscamos, né, estudos dos movimentos feministas que ousaram questionar os padrões de relações sociais com base no sexo, especialmente na década de 60, e que pressionam para mudanças impulsionadas sobre as questões de gênero, raça, etnia e orientação sexual no Brasil. Os marcos também, nós temos aí os marcos legais nos sistemas políticos, públicos, que partem exatamente dessa pressão exercida pelos movimentos sociais. Aí nós temos indicações de possíveis rupturas de paradigmas discriminatórios de gênero a partir de 1990. As indicações das opções metodológicas, nós tivemos como objetivo geral analisar as aprendizagens sobre gênero no curso GDE e as suas influências nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes que dele participaram. A metodologia, a pesquisa de abordagem qualitativa de um estudo de caso, selecionamos procedimentos sistemáticos de análise de conteúdo, privilegiando a coleta de dados através das entrevistas. A base de estudo do curso GDE, gente, eu só peço um minutinho aí para entender aqui alguma sinalização de Joina, por favor. Os slides não estão passando, continua no primeiro slide. Os slides, vocês estão vendo aí, gente? Só
Nós vemos o primeiro slide, Teodora. Você não tá, a gente não está acompanhando a transição que você está fazendo. Eu acho que você precisa colocar em tela cheia e aí a gente consegue ver. Ele já está em tela cheia. Então tente tirar da tela cheia e vamos ver se a gente acompanha pulando um a um. Tá. Ela me chamou a atenção, eu peço desculpas aí, talvez a gente tenha um atraso aí para o colega seguinte. Vamos ver aqui. Só um minutinho. E agora, nada? Agora você tirou do compartilhamento. Espera aí. Eu tirei da tela cheia. Aí você volta a compartilhar. Bota lá na internet. Aqui. Sim. Para poder apresentar agora. Aqui, uma janela. Abre lá, clica nele aqui, nesse aqui. Uhum. Agora. Só um instante, tá? Volta para o slide que tu estavas. Já saíste dos pressupostos, né? Metodologia. Estava aqui no objetivo. Pronto? Ainda está entrando, Teodora, um instante. Pronto, agora sim. Está ótimo, estamos vendo. Tá, beleza. Então, gente, a metodologia do trabalho, a pesquisa de abordagem qualitativa de um estudo de caso, selecionamos procedimentos sistemáticos de análise de conteúdo, privilegiando a coleta e análise de dados através das entrevistas. Então, a base do nosso estudo foi o curso GDE, e para quem já teve um acompanhamento a essa política, né, todo o projeto que foi desenvolvido, tanto na UEMA como na UFMA, nós sabemos que em 2006 o projeto piloto foi desenvolvido em 6 cidades do Brasil. Entre 2009 e 2010, ele se amplia para 32 universidades e 300 polos municípios do território nacional, incluindo os municípios maranhenses. Depois nós tivemos aí um público-alvo, né, professores da educação básica, do ensino fundamental e médio, das redes estaduais e municipais de todas as regiões do país. O curso de formação se deu de forma continuada, se deu também de forma semipresencial, com conteúdo ministrado em grande parte via internet, no ambiente virtual, envolvendo o acompanhamento de tutoria presencial e à distância. Os conteúdos foram divididos em 4 módulos: diversidade, gênero, sexualidade e orientação sexual, relações étnico-raciais. O desafio desse projeto foi introduzir uma perspectiva transversal com abordagens temáticas que demonstrassem os diferentes preconceitos articulados que reforçam a desigualdade social. Então, o contexto institucional foi a UEMA, em 2009, em 20 polos, esse curso estava sendo realizado, com 1.076 inscritos e 949 matriculados. O contexto geográfico para esse estudo foi o município de Codó, né, Maranhão, porque a gente já tinha um trabalho, feito uma pesquisa anteriormente, em que a gente tinha percebido que o público, né, os participantes do curso, entre todos os municípios, esse é que tinha uma maior participação e com maior interação nesse polo. Então, esse foi um dos critérios que a gente escolheu para trabalhar, para a pesquisa. A metodologia, sujeitos participantes, após toda uma investigação sobre quais os professores que participaram naquele momento, nós tivemos 12 professores egressos do GDE e aluno também de 3 professoras. Mas, para esse estudo, a gente pegou 2 grupos. O primeiro grupo foram 5 professoras que estão em sala de aula, que a gente denominou D1, D2, D3, D4 e D5, e o perfil do grupo 2, que foram 7 professoras fora de sala de aula, porque ao chegar e fazer todo o processo das entrevistas, a gente foi constatando que nem todas as professoras daquele período estavam em sala de aula naquele momento. Muitas estavam em coordenação de curso, ou de escola, ou até mesmo em outras instituições, a exemplo da saúde. Então, a gente fez esse recorte. Síntese dos resultados. Nós tivemos aí, dentro desse trabalho,
nós vamos apresentar as aprendizagens do curso GDE e a influência nas práticas pedagógicas, e a atualização e reflexão sobre o gênero, diversidade sexual, raça e etnia. Então, gente, essa aprendizagem, o que a gente encontrou, né? Foi quase que unânime falarem que esse estudo, essa participação do curso, né, elas agregaram conhecimento às suas carreiras profissionais e mudanças pessoais, sendo quase unânime considerações sobre a mudança de visão frente aos temas tratados. Então, o grupo fora de sala de aula diz, a professora 1 diz, o curso abriu um leque de informações novas, pertinentes, que indagasse e que instigasse a gente. Eu trago para a vida, para o trabalho, para as relações de amizade, principalmente para as minhas relações de sala de aula de educadora. A outra professora diz, trouxeram novos conhecimentos e possibilitaram a formação de consciência para se ver de forma diferente. A maneira para trabalharmos na escola, para possibilitar trabalhar com maior respeito aos direitos humanos, à dignidade humana. Foi significativo, foi um pontapé inicial para a escola repensar a sua prática. A outra diz, o curso me possibilitou ter um trabalho diferenciado, e isso me ajuda na orientação, na prática em sala de aula. Enquanto coordenadora pedagógica, isso tem contribuído muito, e também da minha parte como pessoa, não só enquanto profissional, porque a gente termina regando alguns princípios que foram colocados para nós desde a infância, passa pela adolescência. Então, quando se torna adulto, algumas ideias estão formadas na sua mente. Acredito que esse curso, de fato, me ajudou muito a ter um olhar diferenciado para algumas coisas que antes eu via de uma outra forma, né? E depois disso, do curso, eu passei a ter um olhar diferente, uma prática também diferente. Continuando, o grupo em sala de aula diz, a gente, durante a aprendizagem, durante o curso, a gente pôde romper, passou a ver a coisa de forma correta. Proporcionou um conhecimento que a gente pode estar intervindo, mostrar para as pessoas envolvidas com preconceito que o caminho não é aquele. Outra foi uma ampliação de conhecimento, tudo que eu ouvi já tinha uma noção. Foi ampliado, com certeza, o conhecimento, foi muito significante. A outra diz, trouxe conhecimento e ver de forma diferente. Então, a gente vê aí que há sempre um olhar diferente, né? Uma visão diferente. O outro recorte é atualização e reflexão sobre gênero, diversidade sexual, raça e etnia. Tendo em vista que os professores ressaltaram a aquisição e ampliação de conhecimento, então a gente teve uma intenção de saber se depois desse curso, dessa experiência, se eles participaram de uma outra formação, né, envolvendo os mesmos conteúdos ou fazendo associação entre os temas gênero, diversidade sexual e raça e etnia. Então, o grupo fora de sala de aula é consensual a ausência de incentivo por parte dos órgãos públicos da educação, os quais consideram que estes órgãos deveriam promover formação para os profissionais da área. Isso foi muito presente, né, que não há uma iniciativa principalmente da educação no município, de incentivar essa formação. Então, a participante, né, a professora diz, deixa evidente que a formação sobre a iniciativa dos órgãos escolares fica a desejar. Para ser sincera, depois disso, eu só tive algumas formações pela PLAN, que é um órgão, né, de não governamental, que de vez em quando, anualmente, para professores, gestores, e não tiveram uma para gestores, mas não tem aquela frequência. Tiveram uma para gestores, mas não com frequência. Outra diz que não mais participou de nenhum curso depois do GDE, e enfatiza, quando você me perguntou se eu havia feito outro curso, a gente nessa vida corrida, eu sempre estou na internet, mas às vezes a gente termina passando por cima de um curso à distância. Às vezes a gente também não pode pagar um curso, mas a Secretaria Municipal de Educação deveria ver esse lado, e eu sempre me preocupei. Nesse grupo também há menção sobre a busca de conhecimento apenas a partir de uma iniciativa pessoal, como exposto pela cursista. Sempre que eu vejo material, eu leio, eu gosto de ler, gosto de estar refletindo sobre as situações que eu vejo na televisão, nos programas. Eu acho que o percentual de violência contra a mulher ainda é significativo.
A gente vê isso no sul do país, em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui também a gente vê isso, mas assim, mais no sul. E acrescenta, a gente vê assim, que sempre quem paga o pato é o mais pobre, o negro, sempre sobra para o negro, para o mais pobre, para o gay. E a cursista em sala de aula, já que é o outro grupo, diz que participou de um curso 3 anos depois, promovido pelos coordenadores de História, e comenta sobre a associação dos temas. Lá eles trabalhavam a questão do negro, as políticas públicas, a questão das cotas, da discriminação racial e também a discriminação de gênero. Discutir os casamentos homoafetivos nas temáticas, discussões que estão ainda em andamento e que a sociedade ainda tem preconceito. Ultimamente não tenho participado muito, o conhecimento mais atual que eu consigo ler são temas relacionados, e só através da internet, assinatura de algumas revistas, a revista Escola. A outra diz, eu acho que depois do curso participei de uma palestra da Plan, só, depois disso nada. Outra diz, fiz outro curso que foi material didático sobre diversidade e etnia. Uma coisa também voltada para a sala de aula. Esse curso era parecido com o curso de GDE, mas trata mais da didática em sala de aula. Fiz também um curso sobre o meio ambiente e outras pós em educação do campo, mas a gente faz outras leituras. Então, gente, o curso GDE, no decurso de 9 anos da sua implementação, revelou-se inovador e desafiador no enfrentamento de dimensões fundamentais do quadro de desigualdade no país, social no país. Possibilitou a desconstrução processual de paradigmas educacionais, de desigualdade de gênero e diversidade no enquadramento das políticas públicas brasileiras. No campo teórico, ajudou na compreensão da complexidade, da reprodução da discriminação de gênero, étnico-racial, de orientação sexual em diferentes contextos históricos. Devido ao impacto de uma formação à distância, ofereceu condições para a desconstrução dos paradigmas que discriminam por questões de raça, gênero e orientação sexual, ou seja, houve a sensibilização para o aprofundamento dos conceitos, representando uma iniciativa inovadora no campo da formação docente. Tendo em vista os valores cristalizados no ambiente escolar a respeito das temáticas de gênero, raça e diversidade sexual, e pelo que relatam os participantes da pesquisa, a oferta do curso GDE contribuiu para a aquisição de conhecimento a partir das reflexões e formulações críticas em torno de suas crenças e valores. Principalmente, considero que a partir do curso passaram a ter uma nova visão sobre os temas, contribuindo também para melhor lidar com as situações vivenciadas em sala de aula. Há necessidade de um pacto político entre comunidade escolar, professores, alunos, gestores, família e comunidade e instâncias governamentais para garantir a continuidade do processo formativo. Atualmente, a conjuntura política brasileira retrata o retrocesso das ações do Estado no que diz respeito ao enfrentamento à violência de gênero, raça, etnia e orientação sexual. E esse panorama, por outro lado, potencializa ampliar no futuro os debates, retomar o ativismo com alianças políticas e reforçar a pauta pela igualdade de gênero e diversidade na educação e sociedade de modo geral, que é o que está acontecendo nesse grande espaço que a gente está vivendo hoje. Então, nós temos aqui algumas referências. Obrigada, gente. A gente está se sentindo muito grata de estar participando desse encontro e contribuir para o processo de discussão. Grata a todos vocês, toda a equipe que está na organização.